Olá, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo depois de ficar muito tempo sem gravar no nosso canal e eu espero que ele represente um início, um reinício, digo, né, das nossas atividades do nosso canal e não apenas, né, um encontro isolado, mas que ele seja o início de uma série, né, de vídeos que a gente vai estar fazendo aqui. Mas eu queria falar hoje sobre um vídeo que eu escutei, que eu vi, né, que tem como título, deixa eu abrir aqui para eu falar para vocês: Não idolatre ninguém, menino Buda. Né? Então o título do vídeo é Não idolatre ninguém, menino Buda. Todo mundo sabe que eu tenho uma profunda admiração pelo mestre espiritual Mahasambodhi Dharmasanga Guru, que antigamente era chamado Han Bonjan, tinha um nome de batismo, né, como Han Bonjan, e era o menino Buda, né, que foi muito noticiado, foi uma figura muito badalada na mídia uns anos atrás, né, muitos anos atrás já, e pouca gente se lembra dele, mas o pessoal às vezes volta a falar dele, mas simplesmente para denegrir sem conhecer, né. Então esse canal aqui eu não vou mostrar, né, mas é um canal de um tal de Guilherme Romano, que eu nem vou mostrar o rosto dele, né, mas a gente vai comentar algumas coisas que ele disse, né, e então a gente vai mostrar a outra face da moeda. A gente vai tentar fazer uma análise do que foi dito, né, uma análise crítica do que foi dito, mas com respeito, né, procurando sempre não ofender ninguém, tá? Então vamos lá ver o que ele falou. Sinos e dizendo assim: valeu a pena, Bhairava, vai. Essa maluquice no planeta Vocês Terra. só estão ouvindo, né? Valeu a pena. Oi, você tá aí? Até tocar flauta, mas o quê? Porque eu me perdi aqui na loucura. Qual loucura? Essa da gente ficar idolatrando as pessoas, esperando que elas resolvam os nossos problemas, ao invés da gente lidar com as nossas próprias tretas. Essa nossa loucura de depositar uma excessiva confiança, produto das nossas carências, desesperos, faltas e falhas, em pessoas que ainda não têm nada pra nos oferecer, ainda não tem nada pra dar. E não raro, quando a gente faz isso, a gente não só vampiriza pessoas que não... Então aqui, a gente já começa comentando o seguinte: ele faz um comentário, ele vai criticar a religião dos outros. A gente vai ver durante o vídeo que ele se coloca como um estudante do Dharma, como alguém que inclusive tem o seu próprio mestre espiritual, né? E vai falar, vai ridicularizar de forma um tanto pretensiosa, arrogante a religião dos outros, né? Eu considero esse tipo, a maneira como ele coloca as coisas de forma desrespeitosa, de forma paternalista, né? Digamos assim, considerando as outras pessoas como se fossem infantis, né? E como se ele fosse o dono da verdade, né? Então aí tem duas coisas. Ele vai colocar, primeiro, que ele vai criticar um mestre espiritual que ele não conhece, né? Percebe-se claramente que ele não leu, né? Porque o Mahasambodhi Dharmasanga Guru, né, ele vai estar falando desse mestre espiritual, né? O vídeo é um vídeo contra Mahasambodhi Dharmasanga Guru, né? Percebe-se que nesse vídeo o autor dele, ele vai dizer que vai colocar como se fosse um falso mestre, um falso guru, alguma coisa assim. Então ele já começa com uma atitude intolerante, né? A maneira como ele coloca demonstra uma profunda intolerância religiosa, né? O que é uma coisa muito estranha de alguém que se diz estudioso do Dharma, né? Porque o Dharma, eu já estudei, o Dharma tem várias escolas, não existe uma só escola de Dharma, né? Tem os indianos, né? O hinduísmo, tem o budismo, né? Dentro do hinduísmo tem N escolas de Dharma, mas o que eu vejo que é comum a todas elas, né, é que a gente não deve desrespeitar o sentimento e a fé das pessoas, né? Que o verdadeiro estudioso de Dharma, ele tem a mente aberta e ele não é uma pessoa que fala com arrogância, né? Mas o verdadeiro mestre, ele ensina com amor, né? Então por aí já começa a minha crítica em relação a esse tipo de vídeo. Vamos continuar aqui na sequência. Não tem ainda força, estrutura, condições de servir ao que a gente precisava, ao que a gente acreditava, como também a gente quebra essas mentes, esses espíritos. Do que você está falando, Guilherme?
Tô falando dessa nossa invenção de encontrar iluminados onde eles não existem. Tô falando dessa nossa mania desesperada e carente de projetar a nossa sombra no outro e também de projetar a nossa ânsia de que o outro faça por nós aquilo que no fundo somos nós que devemos fazer. Isso tudo veio motivado porque... É isso de se achar o dono da verdade, né? De usar do argumento da falácia do espantalho, que você vê que ele está colocando a religião dos outros como sendo uma coisa ridícula, como sendo uma coisa infantil. Tem duas coisas, uma delas é a falácia do espantalho, né? Que é uma falácia onde você torna a religião, ou digamos assim, a visão de mundo, ou aquilo que você está querendo criticar, a ideia, ou né, as ideias que você está querendo criticar, você, ao invés de discutir essas ideias, você apresenta-as como de uma forma, como se elas fossem completamente ridículas, né, distorcendo as coisas, simplificando, né, de uma forma leviana, né, o que é dito. Então isso se chama a falácia do espantalho. Você apresenta, né, a tese do seu opositor no campo das ideias de uma forma tão ridícula que ninguém vai nem querer saber daquilo, né? Mas você não está discutindo ideias, você não está realmente debatendo de uma forma madura fazendo isso, né? E uma outra coisa é quando você considera o seu opositor no campo das ideias como sendo criança, quando você infantiliza, quando você adota uma postura paternalista, arrogante, né? Pretensiosa, digamos assim, com um toque muito ácido, né, de profunda soberba, né, e pretensão de se achar melhor, né? Então isso na verdade também é uma falácia, né? Ad hominem, a falácia ad hominem é quando você, ao invés de discutir ideias, você está simplesmente tratando o seu adversário no campo das ideias, ou tratando o outro, o seu interlocutor, não é, como alguns poderiam dizer de repente, né? Ou aquele com quem você está debatendo, melhor colocando assim dessa maneira, é quando você, ao invés de discutir as ideias, né? E discutir ideias ele não vai, porque percebe-se que ele não estudou nada do ensinamento de Mahasambodhi Dharmasanga Guru, ele não teve o trabalho nem de ler, ele nem sequer sabe que ele escreveu um livro. Mahasambodhi Dharmasanga Guru, né? Ele escreveu um livro que tem como título, né, o Maitri Dharma, né, porque o Dharma de Maitri, o Dharma da bondade amorosa. E Mahasambodhi Dharmasanga Guru, ele escreveu um livro e percebe-se que ele sequer leu, né, e ele está só falando de projetar no outro, né, mas ele não está discutindo ideias, né. Ele não está vendo assim que Dharmasanga Guru está ensinando que a preservação do meio ambiente é um sacramento. Ele não está vendo que ele está ensinando, né, o respeito pela mulher num país, né, de cultura patriarcal como é o Nepal, né? Ele não está vendo assim que ele está ensinando a tolerância, que ele está ensinando a bondade, que a gente deve ser um ser humano melhor, né, mais bondoso, menos arrogante, menos preconceituoso, menos intolerante com a religião dos outros. Ele não está percebendo que Dharmasanga ele está propondo, né, uma transformação, uma reforma bastante interessante, né, que pode ser percebida como um Dharma puro, né, pela nossa razão, né, pelo nosso discernimento. Basta que você tenha discernimento, né? O Dharmasanga ele fala muito, né, de uma coisa que é o discernimento interior que a gente deve ter, que é o que nos separa dos animais, que nos torna diferente dos animais, é que nós podemos separar ou reconhecer a verdade, né? E então o Dharmasanga ele diz que nós temos, o ser humano ele tem a capacidade de reconhecer a verdade pelo discernimento interior, né? Então nós podemos reconhecer, mas se você não ler, se você achar que você pode conhecer um livro por osmose e não parar para ler, aí realmente você nunca vai saber, né? Mas pelo visto, quando alguém não quer discutir ideias, só quer destilar a sua intolerância, né, e chamar os outros de infantil, a gente não pode querer que ele tenha lido o livro que Dharmasanga Guru escreveu, né? Mas o que esperar de alguém que julga
um mestre sem ter lido os seus livros, sem ter lido, sem conhecer os seus ensinamentos, sem sequer ter aquilatado e colocado na balança as coisas, né? O que esperar de alguém que faz isso? Então vamos continuar? Vamos lá. Eu estava assistindo um documentário Nepali, este aqui, sobre o garoto Buda, esse cara aqui. Aí. Que uns anos atrás, em 2006, foi feito esse documentário aqui no Discovery Channel, e eu descobri esse menino por causa desse documentário. E eu quero fazer alguns comentários sobre isso, sobre o menino Buda se perdeu, será que existem iluminados no mundo? O que a gente pode fazer para não danificar a gente que esteja no caminho? Ele é iluminado? O que come? Onde vive? Como dorme? Hoje, no Fofoca dos Gurus Repórter. Então percebe-se que ele está querendo julgar sem conhecer, né? Ele não está querendo fazer uma investigação ou um escrutínio verdadeiramente sério, né? Ou maduro, não. Apenas vai julgar pelas aparências, né? E realmente é uma forma bastante leviana, né? De você se acercar das coisas. Uma forma bastante leviana e só denota a falta de seriedade, né? E também o quanto isso não é digno de credibilidade, né? Esse tipo de atitude não é uma atitude, né, eu estou apenas fazendo esse vídeo, né, porque muita gente, né, pode ter a mente fraca e pode se deixar, né, influenciar por esse tipo de atitude assim, né? Então eu acho que é um dever que a gente tem, né, de mostrar o outro lado da moeda e alertar as pessoas incautas, né, que veem às vezes um vídeo na internet e já julgam as coisas, né, já julgam uma pessoa sem conhecer, né, já julgam um livro pela capa, né, e acha que não precisa mais ler aquele livro só porque a capa é feia, né? Então, mas isso é uma tolice, né? Isso é uma atitude infantil, é uma atitude, né, que não é digna de uma pessoa esclarecida, vamos colocar assim, e muito menos de uma pessoa piedosa, né? Vamos colocar aqui, vamos continuar dando sequência e aí a gente vai comentando mais. Aí ele toca flauta, né? Até aí tudo bem. Quem dera ele apenas ficasse, né, no seu talento como músico, como flautista, coisas assim. Às vezes eu penso que o meu negócio deveria ser ficar tocando flauta numa pedra em cima de uma montanha e deixar de falar dessas coisas, porque será que tem alguém ouvindo? Sei que tem um monte de gente ouvindo, eu agradeço de coração. Cada uma de vocês, os que estão desde antes, os que estão agora. Mas o que eu estou perguntando é outra coisa. Não é se vocês estão assistindo e dando joinha. Eu agradeço demais por tudo isso. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, mas a minha pergunta é, será que nós estamos nos ouvindo? Será que eu também estou ouvindo isso tudo que eu aprendo com os mestres? De modo que a gente crie uma consistente e coerente forma de caráter de viver a vida? Ou seja, será que os meus valores, o meu caráter, aquilo que me norteia, que me guia, é resistente, é resiliente, é coerente o suficiente para que quando as circunstâncias mudem, eu me mantenha no eixo, eu saiba quem eu sou? Porque fazer isso, chegar nesse grau da individuação, desse grau do amadurecimento, individuação é um termo do Jung, mas Gurdjieff concordaria com ele, chegar nesse lugar dessa cristalização do caráter de modo que você não quebre seus votos e permaneça, se sustente firme diante das adversidades, é o que vai te fazer se vacinar contra todos os perigos que a gente vai falar hoje, a saber, a idolatria do outro, quando for direcionada a você, a sua idolatria que vampiriza o outro, a sua cegueira moral que faz com que você convenientemente abra mão dos seus valores em detrimento do seu prazer, a sua cegueira moral que faz com que você relativize os erros dos outros só porque você... Aqui ele está dizendo de se vacinar, né? Se vacinar significa criar prevenções, né? Significa fechamento cognitivo, né? Significa endurecer o coração,
Se vacinar significa você usar de uma régua muito, digamos assim, rígida, né, e tacanha, né? Isso é se vacinar. Sabe o que falta nesse tipo de gente? Falta aquela coisa socrática, só sei que nada sei. Falta aquela humildade, aquele princípio de humildade de Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Entendeu? Sócrates não estava querendo se vacinar de coisíssima nenhuma. Ele estava querendo se abrir para a verdade. Se abrir e não criar prevenções, né? Mas ter um coração aberto, né? Ter um coração aberto. Tem um conto zen que ilustra bem esse tipo de atitude de fechamento, né, cognitivo, de rigidez, né, cognitiva, né, que é o se vacinar que ele falou aí no vídeo, né, que é aquele conto zen em que um certo homem procura um mestre zen, né, e ele diz: ó mestre, eu gostaria de aprender de ti. Aí aquele mestre começa a falar, começa a ensinar, né, e aí aquele homem diz, interrompe o mestre e fala: ó mestre, eu não aprendi assim, eu aprendi assado. Aí o mestre voltava a falar e ele interrompia de novo: não, mas eu não acho que seja assim, eu acho que é assado. Aí o mestre falava: ah, mas eu acho que eu estou vacinado contra essas ideias. Aí o mestre parou de falar, né? O mestre parou de falar: então vamos tomar, você vai me servir um chá, né? Aí eles passaram lá para a cerimônia do chá, e quando aquele homem foi servir aquele mestre zen, né, ele começou a despejar o chá no recipiente, e quando o recipiente já estava quase cheio, o mestre falou: continue despejando. E o chá começou a entornar, o recipiente já estava cheio, ele transbordou e começou a vazar, entornar chá na mesa, e aquele homem: ó mestre, mas esse recipiente já está cheio, ele está transbordando, está caindo, está molhando tudo, está caindo na mesa, tal. Aí aquele mestre falou assim: assim é você já está tão cheio das suas mini certezas, você já está tão cheio das suas opiniões, né, das suas próprias ideias, que não entra mais nada, né? E então esse ainda é pior, que sequer leu o livro que Mahasambodhi Dharmasanga Guru escreveu, né? Porque ele já está tão cheio de si que ele nem se interessa em sequer, né, que alguém entorne alguma gota de chá no seu recipiente, né? Então ele só está julgando pelas aparências, só isso. É mais um que julga pelas aparências, e isso serve tanto para aquele que já considera alguém um mestre só pelas aparências, ou aquele que já considera alguém um falso mestre também pelas meras aparências, mas que é incapaz de alcançar a essência que é o seu mestre interior. Depois a gente vai falar lá do mestre interior, né? E se o mestre interior dele ensina ele a julgar um livro pela capa e rejeitar alguma coisa ou alguém sem conhecê-lo, ou rejeitar uma ideia, um dharma sem conhecê-lo bem, se o seu mestre interior ensina isso, então quão grandes trevas não será, né, esse mestre interior, esse guru interior desse alguém que está aí falando nesse vídeo. Então vamos lá continuar, né? Você tem predileção por aquele professor, por aquele caminho, por aquela escola. Em outras palavras, caminho espiritual tem a ver com tornar-nos maduros. Independentes não no sentido de que a gente não dependa de ninguém num sentido absoluto, porque todos nós somos interdependentes. Mas independentes, ou seja, autônomos, num sentido de que eu consiga me sustentar com as minhas próprias pernas, sem a necessidade infantil de projetar no outro aquilo que me falta. Será que a gente está se ouvindo sobre isso? Porque é muito gostoso ter alguém em quem se apoiar. A humanidade sempre buscou líderes por isso. Não adianta a gente querer tergiversar sobre quanto eu gosto de ser independente, sobre quanto o mestre interno está em mim. Eu vi um monte de comentários New Agers sobre isso. Você fala tanto sobre mestre, eu fui me perguntando, e aí o meu mestre falou: eu sou sua própria consciência. Lahiri Baba concorda com isso, mas nós todos tivemos
É interessante que esse vídeo, né, ele fala de idolatria, né? Não idolatre ninguém. Mas se a gente for pegar assim, esse conceito é um conceito cristão, né, judaico-cristão. O conceito de idolatria é um conceito judaico-cristão. E se a gente for pegar lá, o que é a idolatria, né? A idolatria é quando a gente considera um homem ou alguma coisa como sendo divina e não sendo, né? Quer dizer, ele diz assim que a gente tem que não idolatre ninguém, quer dizer, ou seja, nem Deus, né? Para ele não tem que ter adoração, não tem que ter devoção, né? Porque assim, não idolatre ninguém, né? Esse conceito de idolatria ele é estranho ao Dharma das filosofias orientais, né? As filosofias do Oriente. Isso é um conceito judaico-cristão, né? E é um conceito judaico-cristão muito interessante, né? Mas assim, dentro desse conceito você não pode idolatrar o ídolo, mas Deus sim, Deus você pode ter a devoção. O que é idolatrar a Deus? O que é idolatrar o verdadeiro Deus? É amar, ter amor, né, pelo divino, né, pelo que ele é, né? Porque Deus é amor e o amor é uma virtude. Então eu amo a Deus, né? Porque Deus é luz, é verdade, é o bem, né? Então, como eu amo a luz, a verdade, o bem, o amor, e Deus ele é a personificação, né, máxima, infinita de tudo que é bom, então eu amo a Deus. Isso não é idolatria, entendeu? O que acontece é que ele não acredita que possa haver um avatar, né, uma personificação como Cristo, entendeu? Então ele deve achar errado que os cristãos tenham devoção por Cristo, né, que os Vaishnavas tenham devoção por Krishna, que os budistas tenham devoção por Buda, né? Se ele não idolatra ninguém, ou seja, não tem a Dharma, que o Dharma inclui sim a devoção, né? A palavra devoção, Bhakti, né? Não é idolatria, é devoção pelo um ser que é divino, que é um avatar, um avatarã, que é uma personificação de todas as qualidades divinas, né? Você não vai fazer, a menos que você seja alguém, né, que está iludido, né? Um verdadeiro buscador ele vai saber encontrar um mestre ou um avatar, um avatarã que seja a personificação de todo bem, né? Não se costuma dizer por aí que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Com certeza, quando o discípulo não está pronto, só vai aparecer falsos mestres, só vai aparecer charlatões, né? Porque não está pronto ainda, não é capaz, não tem ainda o discernimento interior, né? De que fala Dharma Sambodhi Dharma Sangha Guru, né? Que é esse guru que ele está criticando sem conhecer, né? Ele se coloca como sendo um seguidor do Dharma, mas a sua atitude é totalmente adármica, né, de julgamento gratuito das outras pessoas sem conhecer, né, de uma atitude intolerante, uma atitude digamos assim soberba, uma atitude até arrogante, né, enfim, né, isso é totalmente adármico, é totalmente contrário ao espírito do Dharma, né. E quem conhece o Dharma, o ensinamento, né, de Dharma Sambodhi Dharma Sangha Guru, Mahasambodhi Dharma Sangha Guru, vai ver ali um ensinamento em que exalta a bondade amorosa, que exalta, né, a tolerância, né, a gente não criticar os outros, não difamar, não espalhar, né, fake news, não espalhar, né, não, como se diz, a maledicência, né? A maledicência, a calúnia, né? A difamação, tudo isso, né? Que são coisas totalmente adármicas, né? E acreditar em calúnias, acreditar piamente em tudo que a imprensa fala, como se a imprensa, né, não fosse uma imprensa caluniadora, difamadora, como se um verdadeiro guru, um verdadeiro avatarã não fosse sofrer oposição,
como se Cristo mesmo não tivesse sido perseguido, como se toda a perseguição por que está passando o Guru fosse, esses acusadores estivessem necessariamente falando a verdade, como se não existisse a mentira, como se não existisse o falso testemunho, né? Como se pessoas inocentes não sofressem perseguição, né? Porque o Dharma Sangha está sofrendo perseguição e existe inclusive uma denúncia na ONU contra isso, contra o governo do Nepal, que está espalhando mentiras contra ele. E eu estou vendo assim que esse sujeito, parece que o guru interno dele ensina a acreditar em qualquer, né, calúnia, em qualquer tipo de acusação cegamente, né, feita pelo governo do Nepal. Mas vamos continuar assistindo. Professores, indicadores, amigos no caminho que nos deram substância, consistência para formar o nosso caráter e nos tornar capazes de progredir. Isto posto, é preciso que você saiba que ninguém vai percorrer o caminho por você. Ninguém vai fazer por você o caminho. Exatamente. Eu percorri o caminho e cheguei a Dharma Sangha Guru como um avatarã. Ele vai percorrer esse caminho por mim? Será que ele seria capaz de fazer esse mesmo caminho que eu fiz, penoso e de profunda pesquisa pela verdade, de profundo escrutínio, de profunda investigação rigorosa do Dharma, né, através da qual eu cheguei à conclusão de que ele é um avatarã? Será que ele vai percorrer esse caminho? Ou ele vai simplesmente me julgar como uma criança, como um infantil, como uma criatura infantil, só porque, né, eu não estou só porque eu estou vestindo a carapuça, né, ou que eu pareço estar vestindo a carapuça que ele condena, né? Enfim, né, isso também deve ser levado em consideração. Vamos lá. Ninguém vai fazer por você o trabalho de se transformar e de se acordar, essa ideia de despertar. Acordar da sua sonolência, da sua letargia, dessa sua preguiça cognitiva. Essa conversa fiada toda de eu sou muito mais emoção do que razão. Preguiça cognitiva é você julgar um mestre sem ter lido o livro que ele escreveu. Entendeu? Preguiça cognitiva é você julgar um livro pela capa. Preguiça cognitiva é saber que nem sequer entrar no site dele para ver que ele tem um livro que você pode baixar em formato de PDF gratuitamente. O livro está em inglês, mas hoje já existem ferramentas. Esse cara parece ser bem inteligente, né? Inteligente o suficiente para traduzir pelo Google, né, o livro do Maitri Dharma, escrito por Dharma Sangha Guru, né? É assim que eu vejo as coisas. Vamos lá. Isso é preguiça cognitiva, é o que te torna vulnerável a auto-engano. O que isso tudo tem a ver com o menino Buda? Bom, anos atrás, estava até junto com a tia Duda, isso aqui, minha tia, provavelmente ela vai comentar sobre esse vídeo. E a gente assistiu lá na casa da minha avó um documentário fascinante sobre um menino Buda. Opa, essa aqui é comercial, tá, gente? Eu não vou editar nada, não. Um milagre moderno, apenas possível por meio do aqui ele tá falando do comentário sobre o menino Buda, o Mahasambodhi. Gente, eu não vou me estender muito porque o vídeo já está ficando muito grande. O que eu tinha para falar é isso, gente, né? Completamente, as pessoas estão se colocando como mestres. A minha conclusão que eu chego é essa, e ninguém se coloca como aprendiz. Por isso que eu faço questão de me apresentar como o eterno aprendiz. Só sei que nada sei. Essa é a conclusão que eu tenho chegado, é que Sócrates estava certo. Sócrates acreditava que o grande problema da humanidade é que as pessoas estão muito cheias de suas próprias opiniões, estão muito cheias de suas próprias percepções das coisas e não se abrem mais para ninguém, para ouvir. A gente não sabe mais ouvir, a gente não sabe mais perscrutar, a gente não sabe mais investigar, porque não existe mais abertura de coração. É como ele falou, né? Ele criou uma prevenção. Ele está vacinado, né? E a gente não tem que estar vacinado, a gente tem que estar com o coração aberto.
entendeu? Para analisar as coisas, sim, pela razão e pelo discernimento interior, né? Que é o que nos diferencia dos animais, né? A própria razão é o que nos diferencia dos animais. Nós temos a nossa capacidade racional, porque a razão nada mais é que a capacidade, o discernimento, a faculdade pela qual discernimos discernimos a verdade. Então não tem que ter medo, não tem que ter prevenção, não tem que ter preconceitos, não tem que ter vacinas, entre aspas, não tem que estar vacinado, não tem que estar vacinado de coisa nenhuma, né? A gente tem que ter amor no coração e devoção a Deus, né? E busca genuína, busca e pesquisa genuína pela verdade. É só isso, né? Abra o seu coração, meu irmão, e não feche, ok? Até o próximo vídeo, se assim os céus o permitirem. Até mais.